Shabbat Shalom, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. E hoje é Shabbat. Olha que maravilhoso, né? O dia em que nós entramos dentro da pessoa do Senhor Jesus e vivemos o descanso do Senhor. Amém, queridos? O Senhor mesmo disse para que nós colocássemos em Deuteronômio, né, a sua lei na mente e no coração, para que a gente tivesse alinhamento, descanso, segurança, paz e viver as bênçãos do Senhor, né? Porque isso é muito importante para as nossas vidas, não apenas, né, o homem está vivendo estabelecido sobre essa terra, mas sim, o Senhor deu autoridade, deu governo, mas nós temos que andar e desfrutar do reino da sua justiça, para com Deus e para com os outros, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este Shabat, que seja, Pai, um Shabat Shalom que entre sobre todas as casas, todas as famílias, as finanças, os negócios, os projetos, os sonhos do Senhor. Ah, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos entrar por Yeshua, a porta, Senhor. Nós queremos adentrar por este longo e vivo caminho do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos viver, Senhor, as promessas, a grandeza, o cumprimento, Senhor, das tuas palavras, das suas solenidades, das suas celebrações. Nós queremos viver esta amplitude, Pai, em graça, em amor, em cumprimento, em verdade, em adoração, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nos livre, Senhor, de nós mesmos, nos livre, Pai, da maldade, do pecado, nos livre, Senhor, dos espíritos, nos livre, Senhor, da perseguição, nos livre, Senhor, de tudo que possa contaminar as nossas vidas, de tudo aquilo, Senhor, que possa nos afastar do Senhor, da Sua santa presença. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Nos livre de todo mal, em nome de Jesus. E assim seja, bem, queridos? Em nome de Jesus. E hoje, nós estamos encerrando a quinta semana de sete. Queridos, olha a quinta semana de sete. Essa semana nós tivemos, né, a presença, né, da pastora Silvia Macedo, do Rio de Janeiro. Ela é uma bênção no Senhor. Ela se move no profético e ela já estava estudando sobre as rodas de Ezequiel. E esses movimentos, queridos, esses movimentos que nós vamos viver em 2026, né? É muito importante que a gente entenda o qual que é o sonho e o desejo do coração do Pai. E isso é que move o movimento mesmo, né? É isso que faz com que se move. É esse som que faz com que nós andamos. E, incrivelmente, né, o Senhor já havia falado aqui na casa ministerial sobre um novo som, uma nova adoração. E nós achamos tão interessante porque o meu pai, ele sempre gosta de comprar violão. E ele entregou um violão para o meu marido porque ele queria comprar um novo. O marido ficou feliz da vida, né? Porque ele falou: Meu Deus, um violão novo. E E em seguida, uma pessoa, né, se ofereceu para que a nossa bateria fazia muito som, muito alto, e ela ofereceu para fechar ali a bateria para que o som ficasse agradável aos ouvidos. Que não somente saísse o som do instrumento, mas a própria essência, né, do Senhor, né? Então, essa adoração, essa essência que vem dos céus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar da festa de Shavuot. Vou compartilhar com vocês. Aleluia. Glória a Deus, né? Por que estamos falando das festas todas, todo Shabat? Por que estamos falando? Queridos, olha só. 5.786, 6 fala do homem, mas também fala de Yeshua, o nosso Senhor. E o próprio Senhor Jesus falou: Olha, eu não vim descumprir
as Escrituras, mas eu vim cumpri-las, né? Vim fazer com que elas fossem é, estabelecidas. E nesse estabelecer das Escrituras do Senhor, as festas, queridos, elas são memoriais e importantes. E eu acredito, queridos, que como o Senhor já começou nesse profético de 5.786, que vem aí com a letra Vav, essa semana nós vamos falar sobre a letra Vav, vai ser muito importante. É um pino de conexão, então haverá muitas conexões. E o Senhor fará com que essas conexões venham para acrescentar, agregar, somar no reino do Senhor. Nós precisamos nos mover, os movimentos são importantes. Cada movimento traz um novo desatar, uma nova chave, um novo andar. E Vav também representa uma chave. Olha que importante, queridos. Hã? Que maravilhoso. E o reino dos céus é nada mais é do que as chaves de Davi, da adoração, né? Em nome de Jesus. Então, é muito importante essa semana, que vai entrar a sexta semana, nós vamos falar um pouco sobre adoração que vem dos céus, né? Eu não sou ministra de louvor, mas eu vou falar daquilo que o Senhor já está trazendo no meu espírito. Estou me colocando diante do Senhor para que o Senhor libere algo ali, algo para a casa ministerial e para vocês se agregarem, né? Se fizerem sentido para vocês, né? Se for proveitoso, né? Para o movimento, em nome de Jesus. Então, as festas, elas são memoriais, e essas memórias, o Senhor falou, olha, são estatutos. Todas as vezes que vocês cumprirem e celebrarem essas festas, vocês vão estar trazendo novamente a minha presença para o arraial, para casa, para a família, para a igreja. Né? Então, isso é importante. Ah, mas minha igreja não comemora, mas a sua casa, dentro da sua casa, você comemorar essa festa e fazer essa festa no dia, você vai estar trazendo toda a essência de novo para dentro da tua casa. Isso é muito importante. Olha, Shabat especial. Eu acredito, queridos, de coração, que este ano o Senhor Deus, Yeshua, o nosso Senhor Salvador, ele vai estabelecer as festas de uma forma muito importante. Eu tenho sentido isso, eu creio que o Senhor vai testificar aí ao longo desse tempo todo aí, o Senhor vai testificar aí na boca dos profetas, dos pastores, dos apóstolos, é isso que eu tenho aguardado, né? Porque eu creio, queridos, que essas festas vão ser importantíssimas na fura do Senhor Jesus, porque Ele, queridos, Ele é a primícia. Shavuot fala de primícia. 7 semanas, purificação. Né? Então, vamos lá? Olha, então nós vamos entrar na quarta festa, né? Pentecostes, Shavuot, né? Festa da colheita das almas. Por quê? Porque em João 4,35 o Senhor falou: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. O Senhor tem pressa em colher o quanto Ele mais puder, através das nossas vidas, como ministros da palavra do Senhor, como ceifeiros do Senhor, como mestres, apóstolos, profetas, que estão ensinando, que estão cuidando, que estão pastoreando as almas do Senhor. Toda alma pertence ao Senhor. Amém, queridos? E nós temos que ter muito cuidado. Tem uma frase de um psicólogo, né, Jung, e ele fala que quando a gente for tocar em uma alma, seja apenas uma alma. Porque, queridos, nós não podemos ser proprietários dessas almas. Essas almas, elas foram compradas por um alto preço na cruz, né? Que é Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado.
E a palavra, com, ficou uma pedrinha aqui do lado de fora. Levítico 23:18. Diz assim a palavra: também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 2 carneiros, holocaustos serão para o Senhor, oferta santa, né? Com sua oferta de alimentos e as suas libações por oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Outrora, Jesus ainda não tinha sido revelado, né? Então, eles faziam as ofertas com os animais e o escolhido sempre era o cordeiro, né? Então, o sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia pregoareis e tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro, e deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, a festa de Pentecostes, também conhecida como Shavuot, ou Festa das Semanas, ou colheitas. Ela é celebrada 50 dias após a Páscoa e era originalmente uma festa da colheita, quando os israelitas levaram as primícias dos seus cereais como oferta de gratidão a Deus. Então, olha só, Pessa. Começava a celebração da Pessa, né? Nós tínhamos ali aquele período de 7 dias que nós vimos ali, a festa de Abicurim, 7 dias como a primícia do Senhor, né? Então, ali é o momento que as pessoas não vão comer nada que tem farinha, nada de massa levedada. E, a partir do primeiro dia da Páscoa, começa a contagem do Homer, que é uma porção de dias, né? Nós vemos também a questão do Homer. E nessa contagem de 50 dias, tão importante, aonde é o momento em que nós estamos limpando a nossa alma, fazendo o alinhamento da nossa alma, tirando todas as impurezas, tudo aquilo que nós vivenciamos, né? Chega até Shavuot. Shavuot, ela remete para uma festa das colheitas. Ela é muito importante na questão de finanças. Cada festa, ela vem com uma característica de uma oferta. A Páscoa, nós levantamos uma oferta do cordeiro para a nossa família, né? Ou para quem quer ali fazer um resgate da primogenitura do seu filho, né? Mas a Shavuot, ela é a questão de finanças, vida financeira, né? Então, ela é muito importante. O que é a festa de Shavuot, de Pentecostes, ou Shavuot? A palavra Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa quinquagésimo, referindo-se aos 50 dias contado desde o asmo da Páscoa até Shavuot. No contexto Israel, Shavuot marcava. Olha só o que marcava a festa. A colheita do trigo e as primeiras frutas. Por isso, queridos, que essa festa, ela, para finanças, ela é muito importante, porque você vai tirar uma porção da oferta e você vai ofertar ela pelas outras próximas colheitas. Então, ela é muito importante mesmo. Quando nós falamos de vida financeira, da casa ministerial, nós sempre tiramos e levamos com amor, com carinho, né, na mão do nosso sacerdote, e para que ele abençoe, porque é a primícia da vida financeira. Então, todas as vezes que você faz isso, você tirou a primícia da sua vida financeira e levou ali na mão do seu sacerdote, ele abençoa. Ah, mas o meu sacerdote não conhece as festas. Querida, ele é o sacerdote. Você fala, olha, essa aqui é uma oferta pela minha vida financeira. Ponto. Ele vai abençoar. E a bênção do Senhor desce sobre ele e vem e atinge as suas finanças. Você pode clamar ao Senhor, Senhor, como que eu estou passando, né?
dificuldade financeira, como que eu estou passando por situações se as minhas finanças foi consagrada na mão do sacerdote? O Senhor nos abençoou. Então, representa a colheita do trigo e das primeiras frutas, a entrega da Torá, a entrega da lei da Torá no Monte Sinai, sendo o tempo de lembrar a aliança entre Deus e o povo de Israel. E é uma das três festas da peregrinação de Deuteronômio 16, quando todos os homens de Israel deveriam subir a Jerusalém. Então, aqui eu coloquei um quadro, né? Eu achei essa figura maravilhosa. Aqui está as tábuas da lei, os rolos, os rolos sobre a nossa cabeça, que são os projetos e os sonhos de Deus, o chamado e a missão, a coroa do nosso Senhor Jesus Cristo e os rolos celestiais. Olha que maravilhoso, aleluia, glória a Deus, né? Que essa figura que eu separei aqui embaixo, vou ver se eu aumento ela para vocês dar uma olhadinha. Essa figura, queridos, olha, é como se fosse. Não dá para aumentar muito. Como se fosse Yeshua, o nosso Senhor, com o livro da vida, e todos os nossos livros, né, sendo olhados, computados, porque, queridos, olha que maravilhoso. Eu vejo Yom Kippur, né, como um período como esse, aonde o Senhor está olhando para todos os rolos, o que nós estamos fazendo com o nosso chamado, o nosso propósito, né? Outrora, nós estamos melhorando, edificando, nós estamos aprendendo, aperfeiçoando aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Eu achei maravilhosa essa figura. Eu tenho aqui como se fosse o próprio Yeshua, nosso Senhor, olhando, examinando todos os outros rolos dos nossos chamados em nome de Jesus. Amém? E essa é uma festa das primícias. Olha só, os israelitas, na época das colheitas, quando eles subiam ao templo, para levar as suas colheitas. Um momentinho, queridos. Ao vivo, ao vivo. Olha só que maravilhoso. Então, aqui eles subiam uma vez por ano, né? E eles levavam as primícias da colheita. Então, a primeira porção que a colheita oferecia ali, eles levavam ao templo para que o sacerdote recebesse, né, essa primícia e ele abençoava toda a colheita durante o ano todinho. Então, por isso que essa festa ela é muito importante na questão de finanças. Muito, 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 muito importante. Queridos, todas as festas, ela tem uma questão espiritual muito importante. E se você não olhar para as festas nessa proporção pela fé, que elas são espirituais, é como se você estivesse sacando do céu essa essência espiritual poderosa, essa ativação, e trazendo para a terra. Então, toda festa que você comemora, crendo no seu coração, no seu entendimento, na sua alma, você vai receber do Senhor nessa proporção. E aí eu preparei aqui, né, um gráfico na configuração espiritual, o que representa. No contexto, né, é a contagem do Homer, que chega até Shavuot, primeiros frutos, almas alinhadas,
Duração, 50 dias até Shavuot, né? A Shavuot, ela vem ali, e ela é uma festa de 2 dias, na verdade, né, queridos? Uma vez por ano, 2 dias. Pronto. Ela acontece. Contexto na área da libertação. Nós vemos ali uma limpeza da alma, os espaços vazios e purificação das finanças, ativando-as, né? Purificação e e ativação das finanças, né? Bom, o que significa quando eu participo das festas, quando eu faço, quando eu ativo essa memória de Shavuot? Então, eu estou declarando que Jesus é o meu Senhor, Deus, o Eterno é o meu Senhor, e tenho dependência, as minhas finanças estão na dependência dele, a provisão, os recursos e as finanças fica toda na provisão dele. E nessa solenidade eu ativo o elemento honra. Então estou honrando. Quando nós praticamos essa festa aqui, essa festa ela subjuga. Toda festa tem um ser, um trono que ele luta para que as festas não aconteçam na vida da pessoa, na igreja. Então, essa festa, ela subjuga uma entidade chamada Cérvulo, ou Ra, no Egito, que nós conhecemos como Mamon, né? Então, ela está subjugando ali Mamon, porque Mamon traz o homem nessa situação de escravidão financeira, né? Então, essa festa subjuga. Eu fiz Shavuot, eu separei a minha oferta, eu santifiquei a minha premissa, a minha finança. O que vai acontecer? Esse ser, ele é subjugado. Cumprimento profético no Novo Testamento. Atos 2. Bom, em Atos 2, nós encontramos o cumprimento profético de Pentecostes. Durante essa festa, os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, capacitando com poder e iniciando a pregação do Evangelho a todas as nações. Então, a festa de Shavuot ela vem com essa característica de Deuteronômio, mas o Senhor Jesus veio e trouxe ela, que é a descida da Torá, porque ela é uma festa de colheitas de almas. Essa é a essência profética de Shavuot. Nós estamos colhendo as almas, essa é a grande colheita, a grande comissão. Né? Nós, como soldados de Cristo, nós estamos nessa comissão, queridos, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, dentro das nossas faculdades, dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade, dentro da nação, dentro do governo, aonde você estiver inserido, há um cumprimento, você precisa colher as vidas para o Senhor, testemunhando a grandeza, a soberania, a majestade do nosso Deus. Então as pessoas têm que ver isso. E aí o que o Senhor fez? Olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, a palavra revelada. Porque o Espírito desceu ali, queridos, e eles foram cheios, completamente apaixonados pelo chamado. E olha, eu preparei uma figura aqui, olha que maravilhoso, né? Estavam todos reunidos, e esses rolos eu coloquei aqui, olha aqui, ó, que bonitinho, ó, complementei a figura, porque é assim que eu imaginei na minha mente, que os rolos, quando o fogo do Espírito desceu ali,
E eles foram tomados por aquela paixão, por aquele amor, por aquela. Não podemos parar, vamos continuar o que o Senhor Jesus nos ensinou. E ali os rolos proféticos começaram a descer. E eles começaram todo o movimento. Aleluia! Oh, meu Deus, que você seja incendiado. Ah, que nessas semanas que nós estamos aqui rumo a Yom Teruah, você seja cheio dessa mesma comissão, desse mesmo legado, dessa mesma atmosfera profética, que o seu coração venha arder. Porque quando eles estavam no caminho de Emaús, eles viram o Senhor Jesus, chamaram ele, e quando ele partiu o pão, eles viram e falaram: puxa, como que o nosso coração não ardeu quando ele falava? Então, queridos, que esta palavra, que este ensino, que esta festa venha arder no seu coração, que a partir desse momento que eu estiver liberando sobre você esta palavra, o seu coração venha a ser cheio, arder de amor e paixão e dar continuidade no trabalho do Senhor Jesus. Que esses rolos que estão aqui nessa figura, que eles desçam sobre a sua cabeça também neste momento, e você seja cheio, cheio do comissionamento do Senhor, em nome de Jesus. Em Atos 2:41, e cumpre a promessa de Jesus em Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Demonstra o início da igreja e a missão global, e o cumprimento simbólico da colheita espiritual. 3.000 homens se converteram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh, glória a Jesus, que maravilhoso, queridos. E o significado espiritual de Pentecostes: colheitas de almas, aliança renovada, capacitação espiritual, universalidade da mensagem. E na colheita das almas, assim como o povo levava as primícias da terra, o Pentecostes representa a primeira grande colheita de almas para o reino de Deus. E aliança renovada. Se no Sinai Deus deu a lei escrita em tábuas, no Pentecostes, no Novo Testamento, ele escreve a sua lei nos corações. Capacitação espiritual é o momento em que o Espírito Santo passa a habitar nos crentes, capacitando-os para a missão. Universalidade da mensagem: o evangelho é anunciado em diversas línguas, mostrando que a salvação é para todos os povos. Aleluia. Louvado seja o Senhor, queridos. Oh, glória. Deus poderoso. Yeshua, a pedra angular. Amém, queridos? Essa também é uma figura onde eu vi aqui. Jerusalém está bem aqui na frente, o candelabro. Ficou bem amarelinha, bem clarinha, mas portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Em nome de Jesus? Queridos, que você seja inundado, que você seja contagiado, que você seja transbordante deste amor. Porque o Senhor, ele tem pressa de continuar fazendo com que esse comissionamento seja completamente cheio, 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 cheio. Que o Senhor faça com que os seus rolos sejam completamente inundados do óleo que vai descendo e escorrendo. E Yom Teruah está aí. Tu, 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 tu. Aleluia! Em nome de Jesus. Que você seja cheio. E Yom Teruah. Esse é o momento. O Senhor está convocando. Acione. Ó Senhor.
Eu estou tão triste, tão debilitada, Senhor. Apresenta o seu comissionamento diante de Deus e fala: Senhor, envia-me a mim os recursos para o movimento, para que eu possa fazer aquilo que é o sonho do seu coração. Queridos, que os seus rolos sejam desenrolados e que o Senhor venha liberar sobre você todos os desenhos proféticos para que você continue andando, que você seja cheio, 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 cheio do amor de Deus e que esse amor derramado inunde a sua vida. O óleo desça sobre a tua cabeça e o seu cálice transborda. Pai, em nome de Jesus, nesse Shabat, Senhor, eu quero declarar, meu Deus, em nome de Jesus, como representante da Igreja de Cristo aqui na terra, que cada pessoa, Senhor, que for ouvir essa palavra, Senhor, entenda o seu coração, receba, Senhor, em nome de Jesus, óleo, Senhor, receba a chama do teu amor e receba, Senhor, os recursos do céu para que eles possam andar, se mover, para que esse Yom Teruah, eles passem, Senhor, decididos a ser testemunhas do teu amor, assim, Senhor, como aqueles homens estavam no caminho de Emaús e falaram como que não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Senhor, que cada um possa ser, Senhor, irradiado, arder, fogo, paixão e óleo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, para que eles continuem o caminho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus, que se você tenha um Shabat maravilhoso, um final de semana transbordante e que os sonhos de Deus sejam revelados para você, em nome de Jesus. E nós vamos para a nossa sexta semana. E sexta semana fala de VAV, fala de pino de conexão, fala também da pessoa do nosso Senhor Jesus e fala de chave. Aleluia! Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês, que vocês sejam completamente abençoados, em nome de Jesus. Shalom, shalom.